Olá, terceiro ano, tudo bem com vocês? Hoje a gente tem atividade de Ciências Humanas, História e Geografia. Então, peguem o livro didático aí de História e Geografia. A gente vai agora falar um pouco sobre o lugar que a gente vive, tá? Sobre a nossa cidade, o nosso município. Então, a gente vai começar aqui na página 132, no capítulo 1, e vamos ver, o lugar onde moro. A minha imagem tá ruim porque eu tirei foto do livro e passei para o computador para conseguir aqui ler junto com vocês, tá? Mas vocês acompanhem os textos com o livro aí de vocês, para ficar melhor, tá? Então, o lugar onde eu moro. Observe a imagem a seguir e faça o que se pede. Então, aqui o que tem nessa imagem? O que eu posso observar? Quais são os elementos presentes nessa imagem? Eu tenho uma parte verde aqui, plantação, uma parte rural, né? Aqui eu tenho uma cidade, tem prédios, tem casas, tem um parque, então tem várias, igreja, tem vários elementos aqui. Ruas, né? Calçadas. Então, tem várias coisas que vocês podem perceber aqui nessa imagem, Circule na imagem a parte que mais se parece com o lugar onde você mora, tá? Então, se você mora em prédio, se mora em casa, se mora aqui na zona rural, tá? Então, circule aí o que se parece com o lugar que você mora. Que elemento essencial para a convivência não está representado na imagem? Então, aqui o livro, ele dá respostas os moradores do município, né? Porque não tem pessoas nesse lugar. Então, para conviver, né? Para tudo isso que fazer sentido, eu preciso das pessoas. Afinal, tudo isso daqui é construído para as pessoas, né? Então, é o elemento que está faltando aqui nesta imagem. Próxima página, Aí ele vai falar sobre o município, tá? O município. Você já viu que em nosso país, Brasil, tá? Em nosso país, Brasil, há muitas paisagens diferentes, não é mesmo? Esse conjunto de paisagens, tanto no campo como na cidade, fazem parte dos municípios. Todos os habitantes do Brasil vivem em municípios, e em cada município tem características específicas. Observe. Então, lembra, gente, aquela aula que eu mostrei o mapa para vocês? O planeta Terra, que é dividido em continentes. Os continentes são divididos em países, né? Dentro desses países, o nosso chama Brasil. Então, dentro do Brasil tem os estados e dentro desses estados tem as cidades, que é a mesma coisa que município, tá? Então, por isso que ele está falando, todas as pessoas vivem em um município diferente. Pode ser lá em outro estado, mas ela mora em um município, tá? Então, aqui, tem vários municípios. Aqui é o centro de Parintins, no Amazonas, estado do Amazonas, no ano de 2016, que é diferente da paisagem aqui da cidade de Brasília, que fica no Distrito Federal. Aqui também essa foto também foi tirada em 2016. Que é diferente dessa paisagem aqui da região central de Recife, com a Praça do Marco Zero, no estado de Pernambuco, no ano de 2015. O município em que você vive também tem suas próprias características. Você já observou o que há em seu município? Então, aí, quais são as características de Ribeirão Preto? Aí você pode pensar, pode chamar o adulto que está aí com você para pensar junto com você quais as características de Ribeirão Preto, né? Onde que ele fica, qual é o clima, se as paisagens, né? Se tem a zona rural, se tem a zona urbana, que bairro que você mora, como que é aí o bairro que você mora. Então, quais são as características aí que você pode observar em Ribeirão Preto? Agora a gente vai falar sobre espaços públicos e espaços domésticos, tá?
Espaço público, gente, é tudo aquilo que é construído para todos, tá? Então, eu tenho que ter muito cuidado com o espaço público, porque ele é um espaço em comum, né, diante das pessoas. Então, nós temos aí praças, escolas, bibliotecas. Então, tudo que tem acesso a várias pessoas é um espaço público e tem que ser cuidado, porque não é só seu, aquilo é de todo mundo, né? Então, se eu estou degradando um ambiente público, isso é prejudicial para todo mundo, né? Não é um problema seu, é um problema de todos. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, muito respeito pelo espaço público, até porque a gente paga impostos e as coisas públicas são construídas com o dinheiro dos impostos. Se você está degradando, vandalizando alguma coisa de um espaço público, você está mexendo com o dinheiro de várias pessoas, não só com o seu, tá? Você vai mexer somente com o seu dinheiro, com os seus interesses, quando a gente falar ali mais para frente do espaço doméstico, tá? Então, vamos ler aqui o que ele fala dos espaços públicos, ó. No Brasil, há mais de 5.560 municípios. E um é diferente do outro. Ainda assim, todos têm algumas características em comum, como uma área urbana, onde trabalham o prefeito, um conjunto de vereadores e muitas outras pessoas. Além disso, em todo município há espaços públicos, como ruas, praças e postos de saúde, entre outros, tá? Tem vários espaços públicos. O uso de todos os espaços públicos é coletivo. O que é coletivo? De várias pessoas. Ou seja, todas as pessoas, moradoras ou não da região, podem utilizá-los, tá? Então, se eu tenho lá uma praça, essa praça ela é pública, todo mundo pode utilizar, até quem vem de outra cidade também, tá? A manutenção desses espaços é tarefa dos governantes, contratam pessoas ou empresas para diversos serviços, como limpeza, reparos e fornecimento de materiais. Devemos usar os espaços públicos de forma responsável para não os danificar, tá? Então, foi aquilo que eu falei, gente. Por exemplo, aqui está falando, né? A manutenção desses espaços é tarefa dos governantes e eles fazem isso com o quê? Com o dinheiro público, com a arrecadação dos impostos, né? Então, se eu estou degradando ali uma carteira da minha escola, o meu diretor da escola vai ter que comprar outra carteira, e é um dinheiro que poderia estar sendo usado em alguma coisa mais útil, alguma melhoria para a escola, né? E vai ser usada para danificar, para substituir algo que alguém danificou, tá? Então, por isso que a gente fala muito do respeito, né, do cuidado com tudo que é público, porque não é uma coisa sua, que você só comprou com o seu dinheiro, é algo que é de todos, que tem dinheiro de todo mundo envolvido ali, tá? Próximo, os espaços domésticos, ó. No município, além dos espaços públicos, há espaços privados ou particulares. Os locais de moradia são exemplos de espaços domésticos, onde as pessoas estabelecem relações entre si e satisfazem suas necessidades vitais, como alimentação, descanso, higiene, tá? Então, dentro de cada moradia, os habitantes criam suas próprias regras e formas de organização. Então, aí sim, tá? É o seu ambiente, a sua casa, o seu espaço privado. Você pode ter as suas regras, a sua forma de organização. Se você quiser derrubar a TV no chão e quebrar, é sua. Você comprou com o seu dinheiro, né? Você vai lá com o seu dinheiro e compra outra. Não é mesmo? Só que eu imagino que ninguém queira fazer isso, né? Destruir as coisas do nosso ambiente que a gente comprou com tanto sacrifício, com luta de trabalho, né? Não é legal. Então, o mesmo cuidado que a gente tem com as coisas que a gente comprou com o nosso dinheiro, a gente também tem que ter com o espaço público.
Há moradias onde todos os que ali vivem ajudam a cuidar do espaço. Entre outras, 1 ou 2 pessoas são responsáveis pela manutenção. E ainda há moradias em que as pessoas são contratadas para trabalhar nelas, são os trabalhadores domésticos, tá? Então, aqui, o que ele está falando aqui, ó? Moradias que várias pessoas convivem, né? E têm as suas responsabilidades, né? E tudo mais. E tem algumas moradias, por exemplo, eu não tenho tempo, por algum outro motivo, não consigo cuidar da minha casa, eu contrato um trabalhador doméstico para cuidar da minha casa, tá? A ilustração acima mostra pessoas realizando diferentes tarefas domésticas. Além do ambiente doméstico, a divisão de trabalhos é muito comum em outros espaços particulares, como escritórios, lojas e fábricas. Então, por exemplo, lojas e fábricas, escritórios, não é um espaço público, por quê? Porque não é qualquer pessoa que pode chegar lá, entrar naquele espaço e fazer o que bem entender e utilizar aquele espaço. São espaços particulares, tá? Então, eu trabalho no escritório de uma empresa. Esse ambiente é um ambiente dedicado a uma atividade específica, tá? Esse ambiente ele não é público, não é qualquer pessoa que pode entrar lá, tá? Então, agora vamos para as atividades, ó. Observe as imagens e faça o que se pede. Então, aqui a gente tem, ó, um homem e uma mulher fazendo a limpeza aí de uma casa, tá? Aqui também, né, o papai com a filhinha jantando numa casa. Aqui a gente tem uma praça, né, com pessoas responsáveis aqui pela manutenção e limpeza dessa praça. Aqui nós temos um hospital. Aqui nós temos crianças brincando numa piscina, na própria casa. E aqui nós temos uma escola. Então, aqui ele vai pedir, ó, pinte os quadrinhos que indicam os espaços domésticos. Então, lembra, os espaços domésticos são aqueles que não é toda pessoa que pode entrar lá, né? Sem ser convidada, é um espaço privado, né? Então, vocês vão pintar aqui os quadradinhos que indicam esses lugares domésticos, não são lugares públicos, tá? Pinte nas ilustrações os trabalhadores dos espaços públicos, tá? Então, quem está trabalhando aqui em um lugar público? Quais são os lugares públicos? E nesses lugares tem algum profissional aí trabalhando para manutenção, para o atendimento? Aí vocês vão pintar, tá? C. Em qual desses... Não é pintar, gente, é circular, desculpa, ó, circular, ok? Em quais desses espaços é necessário praticar regras de convivência? E aí a gente tem que refletir, né? Em espaços públicos, eu tenho que ter regra de convivência, porque eu vou conviver com várias pessoas diferentes. Então, aí eu tenho que ter uma educação, respeito pelas pessoas e obedecer a algumas regras aí de convivência, não posso sair fazendo o que eu bem entender. E na nossa casa também tem regras de convivência? Aí vocês vão pensar sobre isso, tá? Se são em todos os espaços que tem regras de convivência e organização, ou se tem um espaço que tem e o outro não, ok? Próximo. Em trios, aí não vai ser em trio, vai ser sozinho. Eu pintei aqui as respostas para não ficar fácil, tá? Para vocês pensarem aí sozinhos, ó. Em trios, preencha o quadro a seguir com exemplos de espaços públicos do município onde vocês moram. Então, aqui, ó, espaços de lazer e cultura. Então, lembra, são lugares públicos onde você pode ir, qualquer pessoa pode ir para se divertir ou aprender sobre algo, tá? No caso de cultura. Pensa aí, no bairro mesmo eu acho que tem um espaço de lazer e cultura, tá? Pensa sobre isso. Espaços de educação.
lugares públicos que promovem educação, tá? Então, pode ser uma biblioteca, pode ser uma escola, tem mais lugares aí, tá? Então, pensem sobre isso. E depois, locais de prestação de serviços. O que é prestação de serviço? Pessoas que atendem, né? Prestam um serviço para nós, tá? Então, pode ser o caso de um hospital, por exemplo, ele está prestando serviço, os médicos estão prestando serviço ali para promover a nossa saúde, tá? 3. Compare as duas imagens a seguir, documento 1 e documento 2. Aqui é um convite de aniversário e aqui é uma festa junina, tá? Pinte de azul o quadrinho do evento realizado em um espaço público e de verde o que vai ser realizado em um ambiente doméstico. Então, vê aí nos dois convites o local que cada um vai ser realizado, tá? Pinta de verde o quadradinho que representa o convite que vai ser realizado, que o evento vai ser realizado num lugar público. Não, desculpa. De azul é num espaço público e o de verde num espaço doméstico. Então, vocês vão pintar aí com a cor correspondente de cada um. B. Após o término de cada evento, quem você acha que é responsável pela organização e limpeza dos espaços utilizados? Então, aquele evento que vai ser realizado no espaço privado, depois que a festa acabar, quem vai ser responsável pela limpeza e manutenção do lugar? E no espaço público, quem vai ser responsável pela limpeza e manutenção? Lembrando, gente, que em lugares públicos, né, sempre que acontece uma festa, eleição, vários eventos que acontecem, as pessoas deixam muita sujeira na rua, né? Pensando que não é problema delas, né? Não é na minha casa mesmo, vou jogar esse lixo aqui na rua, vou jogar esse santinho aqui de eleição aqui na rua. E daí, só que tem pessoas que são responsáveis por essa limpeza, né? Então, eu acho que seria interessante a gente pensar nessas pessoas que vão limpar tudo isso depois, né? E ser um pouco mais solidário, ser um pouco mais respeitoso com essas pessoas, né? Então, em sala de aula mesmo, sempre que a gente vai embora, vocês estavam acostumados a deixar a sala em ordem, né? A deixar as carteiras em ordem, enfileiradas, recolher o lixo do chão. Por quê? Porque fica mais fácil da pessoa que vai manter aquele lugar limpo depois ir lá, né? E fazer a limpeza. Tá? Do que deixar, né, uma baderna, uma bagunça, uma sujeira, né? Então, vamos pensar aí também quando a gente estiver em lugar público, acontecer algum evento, da gente não deixar lixo aí pelo chão, né? Deixar o mais organizado possível, como a gente encontrou quando a gente foi, né? Então, é isso, pessoal. A aula de hoje é essa. Amanhã vocês têm aula de educação física e artes. Depois, na sexta, a gente tem contação de histórias. E na próxima semana a gente volta com atividades. Bom, então um beijo e até mais.